Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Gospeltech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos ver a lição 2 do curso Alicerces Firmes. No vídeo passado nós estudamos a lição 1, introduzindo a Bíblia, e hoje na lição 2 nós vamos ver sobre Deus. Nós vamos estudar mais sobre Deus. O nome da lição 2 é Somente Deus. Nós vamos ver algumas características de Deus e vamos ver que Deus é soberano. E antes assim de você questionar qualquer coisa sobre a existência de Deus, queria aqui fazer uma introdução e também agradecer a todos vocês que têm assistido aos vídeos do canal Gospeltech 316. Agradecer a todas aquelas pessoas que têm feito a sua inscrição, têm ativado o sininho, têm deixado o seu like aí. Eu espero que realmente esses vídeos venham ensinar algo às nossas vidas, que venha trazer as nossas vidas mais para perto de Deus, que a gente possa ter mais intimidade com a palavra do Senhor e saber que realmente Ele nos ama demais, ok, pessoal? Então, gostaria de agradecer também as pessoas que deixaram aí uns comentários, fizeram aí algumas críticas construtivas, né? Algumas pessoas falaram sobre o áudio, estava muito baixo, e eu testei smartphones, testei em alguns aparelhos aí, computadores, notebooks, e dependendo do smartphone que você usa, do notebook que você tem, realmente estava um pouco baixo. Como eu geralmente uso fone de ouvido ou headset, então o volume estava bom. Mas o que eu estou fazendo nesse vídeo, eu aumentei um pouco o volume do microfone, tá? Então vamos ver se vai melhorar para vocês o áudio. Eu espero que melhore, porque um dos meus objetivos também, além de trazer o ensino, a palavra de Deus, é fazer com que esses vídeos tenham qualidade, né? Uma boa qualidade de vídeo, uma boa qualidade de áudio, para que fique agradável de ver e ouvir. Ok, pessoal? Então, o vídeo passado da lição 1 também ficou extenso, né? Foi 1h11 de gravação. E assim, durante a lição eu vou tecer alguns comentários, fazer algumas críticas, passar um pouco daquilo que eu tenho aprendido nesses anos. Então eu não vou ler somente a apostila. Então às vezes estende um pouco a aula. Mas o meu objetivo é que essa aula não passe de 45 a 50 minutos, tá, pessoal? Então, se você ainda não viu o vídeo da aula 1, ele está gravado aí no canal Gospeltech 316. Você pode assistir a hora que você quiser. E a apostila também, se você deseja baixar a apostila com as 10 primeiras lições, para depois, inclusive, depois você poder estudar durante a semana, você poder responder as perguntas, tá? Que tem sempre no final de cada lição tem algumas perguntas para reforçar aquilo que nós aprendemos. O link da apostila sempre fica na descrição do vídeo, juntamente com algumas dicas de Bíblia, tá? As Bíblias online que você pode baixar no seu smartphone ou que você pode ter no seu computador, ok? Bom, voltando então ao assunto de hoje, só uma pequena introdução antes de nós orarmos aqui para dar início à aula. Deus existe? Como eu posso provar a existência de Deus? Isso pode ser uma pergunta que para muitos, principalmente para nós que cremos em Deus, é uma pergunta absurda, mas para muitas pessoas não. Algumas pessoas ainda não creem em Deus. Muitas pessoas não creem na teoria do criacionismo, né, que Deus criou todas as coisas. Enfim, é difícil a gente provar para essas pessoas que Deus existe, porque elas querem que a gente prove de uma forma lógica, uma forma científica. E é impossível provar a existência de Deus dessa maneira. Nós cremos na existência de Deus basicamente por dois motivos. O primeiro é que quando nós olhamos tudo aquilo que nós temos ao nosso redor, a natureza principalmente, tudo que Deus criou e o próprio ser humano, nós cremos na existência de Deus. Que só um ser perfeito e soberano como Deus poderia criar todas as coisas. E segundo é a Bíblia.
é a palavra, é esse livro que nós estamos estudando. A Bíblia nos fala que Deus existe e que Ele criou todas as coisas. Então, se nós não cremos na Bíblia e não cremos que aquilo que está ao nosso redor, na natureza, foi Deus que criou, eu não tenho como provar para você que Deus existe. Eu sei que diante de muitas coisas ruins que acontecem no mundo, e só contextualizando um pouco nos dias de hoje, os dias atuais, que hoje é dia 26 de abril de 2020, nós estamos aí passando por uma pandemia, só contextualizando, né, nossos dias atuais, nós estamos passando por uma pandemia, que é o coronavírus, e eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, né, o vídeo vai ficar gravado no YouTube, e essa pandemia tem feito com que o mundo pare. A verdade é essa. Tem muitos países que o número de mortes está altíssimo. Então eu sei que tem muitas pessoas perdendo seus entes queridos, seus amigos. E isso é algo muito triste quando a gente perde alguém que a gente ama. E muitas pessoas podem estar se perguntando: será realmente que Deus existe? Inclusive aquelas pessoas que já acreditavam em Deus. Às vezes pode se colocar em dúvida. E aí é dessa forma, somente dessa forma que eu posso dizer para você que Deus existe. Através da palavra dele e através das coisas que ele criou ao nosso redor. Mas se Deus existe, então por que ele deixa acontecer coisas ruins como essa pandemia que está afetando o mundo inteiro? Inclusive afetando a parte econômica. Nós não sabemos se nós vamos entrar numa crise econômica daqui a algum tempo. O que vai acontecer? Porque tem muitas empresas paradas, muitas portas fechadas, muitas pessoas perdendo emprego. Mas Deus está, com toda certeza, no controle de tudo, porque Ele é soberano. E é isso que nós vamos aprender hoje. Que apesar das dores que nós sentimos, apesar de tudo de ruim que nós estamos passando ou teremos que passar, nós temos que acreditar que Deus existe e Ele está no controle e Ele tem sim um propósito maior sobre todas as coisas. O que muitas vezes acontece com nossas vidas é que nós somos egocêntricos. Nós queremos que Deus veja somente o nosso lado. Queremos que Deus atenda somente os nossos pedidos e cuide somente daquilo que está em nossa volta. Só que Deus tem um propósito muito maior. E esse propósito está na palavra dele. A palavra dele vai se cumprir. E não quero entrar nesse assunto agora, senão nós vamos alongar esse vídeo. Mas eu quero só dizer para você o seguinte: tem uma história, uma vez eu ouvi, e jamais eu esqueci. É uma história bem curtinha, mas que ilustra bem essa situação da existência ou não de Deus. Uma vez o cliente foi cortar seu cabelo e ele já conhecia aquele barbeiro há muitos anos, então sempre tinha um papo legal, diálogo entre os dois, e dessa vez surgiu esse diálogo sobre Deus. Então aquele cliente afirmava que Deus existia e o barbeiro afirmava que Deus não existia. E o cliente não conseguiu provar naquele momento, com palavras, a existência de Deus. E então ele ficou muito triste, ficou intrigado, né, com aquela discussão, com aquele diálogo, de não conseguir provar para o barbeiro que Deus existia. Enfim, ele cortou o cabelo, saiu do salão e caminhando até a sua casa, ele avistou uma pessoa na sarjeta, um mendigo, todo cabeludo, todo barbudo, né, mal arrumado. E naquele momento Deus colocou no coração dele algo. Olha, volta ao barbeiro e diga para ele que os barbeiros, os cabeleireiros não existem. E ele pensou, exatamente, é isso que eu vou fazer. Aí ele voltou, naquele mesmo momento, para a barbearia, chegou diante do barbeiro, amigo dele, e falou assim: olha, barbeiro não existe. O barbeiro falou para ele: mas que absurdo que você está me falando.
Como barbeiro não existe, se eu estou aqui trabalhando, acabei de cortar o seu cabelo, você viu isso? Como você fala que não existe? Ele disse, não existe. Porque eu, a caminho de casa, saindo daqui, avistei e encontrei um mendigo na calçada. Ele estava lá, todo cabeludo, cabelo mal ajeitado, a barba toda desfeita. Então o barbeiro não existe. Aí o barbeiro, intrigado, falou, como? Eu estou aqui. Ele está lá daquele jeito, com a barba sem fazer grande, cabelo sujo, todo desarrumado, porque ele não vem até aqui. Aí foi aonde o cliente chegou nele e deu checkmate. E falou, exatamente, era isso que eu queria te falar. Deus existe. O que acontece é que muitas pessoas não se achegam, muitas pessoas não vão até ele para consertar a vida. Então é isso que está acontecendo com aquele mendigo. Ele está com a barba e o cabelo desarrumado porque ele não vem até você para que você conserte o cabelo e a barba dele. E as pessoas é a mesma coisa. As pessoas dizem que Deus não existe porque não querem ir até ela para que Deus mude a vida delas. Então, essa história eu ouvi há muitos anos atrás e ficou gravada em meu coração. E é só uma reflexão para você pensar aí na existência de Deus, tá? Mas o que comprova realmente a existência de Deus é a palavra dele, é a Bíblia. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu falei que antes de nós começarmos cada lição nova, nós iríamos responder a lição anterior, as perguntas da lição anterior, ok? Então eu vou colocar aqui na tela as respostas da lição 1, introduzindo a Bíblia. Vamos dar uma olhada, depois você dá um pause no vídeo. Se você não respondeu, você responda na sua apostila. Se você respondeu, você confere, tá? Bom, então a pergunta 1 era: quando Deus quis que suas palavras fossem escritas, ele escolheu qualquer um para fazer isso? Resposta é não. Ele escolheu homens especiais. Segunda pergunta: de que são chamados esses homens? São chamados de profetas, tá? Terceira pergunta: todos esses homens viveram durante o mesmo período de tempo na história antiga? A resposta é não. Então, muitos deles viveram em épocas diferentes. Levou cerca de 1600 anos até que toda a palavra de Deus fosse escrita. Quarta pergunta: quantos homens escreveram a Bíblia? Resposta: aproximadamente 40. Quinta pergunta: de que nacionalidade eram esses homens? Todos judeus, exceto um, Lucas, que era o gentil. Gentil, eu já expliquei na aula passada, é aquela pessoa que não é judeu. Sexta pergunta: eles escreveram a palavra de Deus em português? Não. Ela foi escrita originalmente no Antigo Testamento em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego. Sétima pergunta: quem é o autor da Bíblia? Resposta: Deus. Nós já vimos aí nos versículos de Timóteo 3,16 que Deus inspirou os homens que ele escolheu, os chamados profetas, para poder escrever a Bíblia. Então, por que uma pessoa deveria estudar a Bíblia? Porque a Bíblia é a mensagem pessoal de Deus para cada indivíduo, para cada um de nós. Pessoal, eu sei que está faltando o ponto de interrogação em todas as perguntas, mas foi um probleminha aí técnico, tá? Que eu vou consertar para a próxima lição. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos orar para dar início a essa nossa lição 2, somente Deus. Feche seus olhos onde você está, da maneira que você estiver, e ore comigo. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, por cada manhã onde nós acordamos com saúde, acordamos e podemos levantar das nossas camas, podemos no nosso dia a dia viver com a nossa família,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado uma moradia, o Senhor tem nos dado o pão de cada dia em nossas mesas, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos livrado de todo o mal. E nessa manhã de hoje, ou tarde ou noite, Senhor, venha, ó Pai amado, continuar nos abençoando com a Tua palavra, venha colocar o Teu ensinamento em nossos corações, que nós realmente possamos crer, ó Pai, no sobrenatural, naquilo que nós não conseguimos enxergar, ó Pai, mas que possamos crer que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que o Senhor é soberano e que o Senhor existe em nossas vidas, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo, que o Senhor ministre essa aula, que o Senhor tire nossas dúvidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, lição de hoje é essa aí. Somente Deus. Lição 2 do curso Alicerces Firmes. Somente Deus, tá? Vamos aí à nossa apostila, né? Então, o objetivo da lição de hoje é apresentar o fato da existência de Deus antes de todas as coisas e estabelecer o fato da soberania de Deus. Deus é soberano. A lição vai nos ajudar a ter uma crescente admiração por Deus como Senhor soberano e eterno e considerar o relato de Deus sobre o início de todas as coisas. Deus como o Criador de todas as coisas. Quem é Deus? Como Ele é? Como podemos conhecê-lo? Então, nessa nossa primeira lição, nós dissemos que Deus, Ele é o personagem principal e o foco da Bíblia, né? Falando que Jesus também é Deus. Foi Ele quem nos deu essa mensagem, que é a palavra dele, a Bíblia. E a Bíblia é um livro de acontecimentos históricos verdadeiros, né? É uma história antiga contada sobre a perspectiva, sobre a visão de Deus, a visão divina. É uma história de Deus escrita por Deus. Então nós iremos aprender sobre Deus com Ele mesmo, com o próprio Deus. Daremos o que Ele disse sobre si mesmo em sua palavra. Algumas vezes, na lição de hoje, estudaremos declarações específicas que Ele fez a respeito de si mesmo. E outras vezes aprenderemos sobre ele estudando o que ele faz. Sua natureza e caráter são revelados através do que ele fez e de eventos que registrou para nós em sua palavra. Então é isso que eu estou dizendo. A natureza de Deus e caráter que ele nos deixou é através de tudo que ele criou, é através da Bíblia. E Deus nos deu um vasto conhecimento sobre ele mesmo, né? Por que Deus fez isso? Por que ele deixou esses registros? Porque o desejo de Deus é que nós o conheçamos, tá? Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. Então, se você tiver a Bíblia ao seu lado, se você tiver a Bíblia no seu smartphone, no seu computador, deixe ela aberta e vamos ver vários versículos. Em Jeremias 9, capítulo 9, versículos 23 e 24, Deus diz: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. O que Deus está querendo dizer nesses versículos de Jeremias? Que nós temos que buscar, em primeiro lugar, a Deus sobre todas as coisas, conhecer a Deus, amar a Deus, saber qual é o propósito dele para nossas vidas e não se gloriar daquilo que nós somos, da nossa inteligência, da nossa sabedoria ou daquilo que nós temos. Mas quem se gloriar, que se glorie então pelo conhecimento e intimidade que tem com o Senhor. Qual a grandiosidade de Deus? Qual é a sua importância? Qual a importância de Deus? Deus teve um começo? Ele vai ter um fim? De onde Deus veio? E do que Deus precisa para viver? Isso são todas perguntas e nós só podemos ter resposta na Bíblia, né? Se nós ficarmos pensando sobre Deus, da onde Ele veio, como ele era, enfim, a nossa mente não é capaz de entender essas coisas. Então, muitas coisas nós temos que ler na Bíblia e crer, acreditar, porque se nós ficarmos tentando na nossa mente achar provas para isso,
de acordo com o nosso conhecimento que nós temos, nós não vamos encontrar, tá? Então vejamos como Deus responde essas perguntas em sua palavra, que é a Bíblia, tá? Então, primeiro aí. Só Deus é eterno. Tudo mais teve um começo. Tá? Então, vamos ler o primeiro versículo aí, de Gênesis 1:1. Tá? Vou colocar a Bíblia aqui. Vamos lá. Hoje eu estou usando a versão Nova Bíblia Vida. Viva. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então está aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, as primeiras palavras que Deus escreveu para nós foram no princípio. Então, Deus nos deu essas palavras para que soubéssemos que houve um início, houve um princípio para todas as coisas. Então, tudo aquilo que nós podemos ver e tudo que nós sabemos que existe, mas não vemos, que é o mundo espiritual, teve um princípio, teve um começo, exceto Deus. Antes do início, antes do princípio, não existia o universo, não existia a terra, não existia os seres celestiais, os anjos ou demônios, não existia o diabo, não havia planta, animal, pessoa. Tudo isso teve um início, teve um princípio, teve uma criação. Então nós entendemos que somente Deus não teve princípio. Somente Deus não teve quem criasse ele. E Deus jamais terá fim. Deus jamais acabará, porque Deus é um ser eterno. Então, antes de qualquer coisa existir, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus já existia, como existe agora e existirá para sempre. Salmos 90, versículo 2. Vamos lá na Bíblia. Livro de Salmos 90, versículo 2. Então, antes de formar os montes e de criar a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Então, jamais houve um tempo em que Deus não tenha existido. Deus existe de eternidade a eternidade. Então, Deus não teve um princípio, ele não foi um ser criado, ele sempre viveu, ele sempre foi e será o mesmo, e jamais haverá um tempo que Deus não existirá. Deus jamais morrerá. Ok, pessoal? Então, a primeira coisa é isso. Nós temos que entender que Deus não teve um início, né? Ninguém criou Deus. Ele é o ser criador de todas as coisas. Ele jamais terá um fim, jamais se acabará, jamais morrerá. Deus é eterno, tá? Agora a gente vai ver sobre a Trindade, né? Essa palavra que nós utilizamos. Então, Deus é uma Trindade. O que é Trindade? Deus, sabemos que Ele é eternamente o único Deus. Temos aprendido isso. Mas observando a palavra em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a criação, nós vamos ver que está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós não vamos nos aprofundar nesse versículo agora, mas nós temos que ressaltar esse uso do pronome nossa, né? O façamos e o nossa. Então, a palavra hebraica para Deus, em Gênesis 1:1, está no plural. Ao estudarmos a palavra de Deus, nós vamos descobrir que apesar de haver apenas um único Deus, são três pessoas que são igualmente Deus.
E quem são essas três pessoas que são Deus, um único Deus? E eles estão mencionados em Mateus 28:19. Vamos dar uma olhada lá no versículo, na Bíblia. No livro de Mateus, Novo Testamento, capítulo 28, versículo 19. Né? Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus deu essa instrução aos seus seguidores, aos seus apóstolos, ele disse para eles irem ensinando a palavra de Deus, fazendo discípulos e batizando essas pessoas em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas todos são uma única pessoa. Todos são Deus. Então, nós usamos a palavra Trindade para descrever essas três pessoas que são um único Deus. Ao estudarmos a Bíblia, veremos essas três pessoas atuando e aprenderemos muito mais sobre elas. Mas por enquanto, nós vamos apenas estabelecer que essas três pessoas são um único Deus, que é eterno, e é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São todos igualmente Deus. Então, ao Pai, que é Deus, ao Filho, que é Deus, e ao Espírito Santo, também é Deus. É um pouco confuso? Sim, certamente é para nós, tá? Mas Deus é muito maior daquilo que nós podemos imaginar, daquilo que nós podemos refletir em nossa mente. Essa trindade de serem três pessoas e ao mesmo tempo uma, é acima da nossa compreensão humana. Então nós só podemos descrever o que entendemos da palavra de Deus. Então o maravilhoso fato da Trindade é apenas uma das coisas que nos mostra a grandeza de Deus. E essa grandeza está acima da nossa capacidade de compreender. Há uma outra ilustração que eu também aprendi e jamais esqueci. Que diz o seguinte, só para a gente ter uma comparação, né? uma metáfora sobre a Trindade. Olhe para você mesmo, para nós, seres humanos. Nós somos uma pessoa só. Qualquer pessoa que olhar para nós vai ver aqui uma. Porém, nós somos formados por três também. Três coisas. O que seriam essas três coisas? Eu tenho o meu corpo, né, que é aquilo visível que todas as pessoas que olham para mim vão ver. Minha parte física, o meu corpo. Eu tenho a minha alma, que é minha parte intelectual, tá? É os meus desejos, as minhas emoções, meus pensamentos. E tenho o espírito. Nós vamos aprender também que é aquilo que algo que Deus me deu, meu fôlego de vida, meu espírito, tá? Então nós homens somos compostos pelo corpo, por alma e por espírito, mas somos uma única pessoa. Então, essa é uma pequena ilustração para que você possa ter um pouquinho do entendimento da Trindade. E é um único Deus, mas que ao mesmo tempo são três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok, pessoal? Porque Deus, e somente Deus, existia antes de todas as coisas, é completamente independente de tudo e de todos. Então, somente Deus é independente, tá? Nós somos dependentes de Deus. Por mais que às vezes nós queremos ser independentes, né? Pessoas que conseguimos conquistar sozinhos várias coisas, não dependemos de ninguém. Às vezes são pessoas arrogantes, mas nós temos que ter em mente que Deus está no controle da nossa vida
e que nós temos sim que ter essa dependência dele. E isso não rebaixa ninguém, tá, pessoal? Ser dependente de Deus. Então, por Deus já existir antes de todas as coisas, nós sabemos que ele não tinha necessidade de nada para sobreviver. Somente Deus existia antes da terra, do sol, da lua, das estrelas, das galáxias. Ele não precisa da terra nem de nada que ela tem. Não precisa de ar para respirar, não precisa de alimento para comer, não precisa de água para beber. Deus não precisa do sol. Ele pode ver perfeitamente sem precisar de luz e não precisa dormir. Ele não precisa do dia e da noite. Deus não precisa de qualquer fonte de energia, porque Ele é a energia. Deus nunca fica cansado, sedento ou faminto. Isaías, capítulo 40, versículo 28 diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então Deus não precisa de ninguém para ensiná-lo. Ele sabe todas as coisas. Ele possui todo conhecimento, ou seja, ele é onisciente. Ele está ciente de tudo. Salmos 147, versículo 5 diz: Grande é o nosso Senhor e muito poderoso. O seu conhecimento não se pode medir. Vamos ler também Romanos, capítulo 11, versículos 33 e 34. Vamos para a Bíblia. Romanos, Novo Testamento, capítulo 11, versículos 33 e 34, diz o seguinte: Que Deus maravilhoso nós temos! Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus caminhos! Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Então aqui está a ajuda, né, para alguma das nossas perguntas. Quem pode compreender as decisões e os caminhos de Deus? Quem pode questionar a Deus sobre esse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia do coronavírus, sobre muitas pessoas que estão morrendo? Quem dentre nós conhece a mente de Deus? Quem conhece, queridos? Não há como conhecermos a mente de Deus. É sobrenatural. É algo que vai além dos nossos conhecimentos e do nosso entendimento. E quanto a nós? Será que poderíamos ter vindo ao mundo sem os nossos pais? Será que poderíamos ter sobrevivido quando éramos bebês, sem alguém para cuidar de nós? Será que aprenderíamos a ser adultos, produtivos, sem quem alguém nos ensinasse? E quanto aos nossos corpos? Quanto tempo poderia sobreviver sem alimento e sem água? Quanto tempo podemos ficar sem o oxigênio? Quantos dias poderíamos trabalhar lucidamente sem dormir? Quanto tempo sobreviveríamos sem proteção contra os raios ultravioletas do sol? Nós somos completamente dependentes nessas áreas, mas Deus não precisa de coisa alguma e de ninguém. Ok, pessoal? Então Deus sobrevive por Ele mesmo. Ele não depende de nada. Nós que somos dependentes. Deus é espírito. Então Deus não precisa da terra para viver e nem das muitas outras coisas que nós humanos precisamos, porque Deus não tem um corpo como nós temos. Mais para frente, nas lições, nós vamos aprender sobre o Deus ressurreto, Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz, no Calvário, mas depois de 3 dias ressuscitou com um corpo transformado, um corpo
transformado, né? Então nós vamos ver que depois que nós também tivermos esse corpo transformados, que formos ressuscitados ou arrebatados, vamos ver isso mais para frente, nós não vamos necessitar mais dessas coisas que nós necessitamos hoje. Porque tudo que nós necessitamos hoje é devido ao nosso corpo físico. Só que Deus não tem esse corpo físico que nós temos. João 4, capítulo 4, versículo 24 diz que Deus é espírito. Então Deus não tem carne e ossos como os seres humanos, animais, pássaros e répteis. Porque ele não tem um corpo físico, não tem necessidades materiais. Não conseguimos compreender alguém que tenha capacidade e, além disto, não tenha um corpo material. Mas é importante que observemos o fato de que Deus é espírito. Ele não é apenas uma força, uma energia, como alguns o descrevem. Deus é espírito, uma trindade, 3 pessoas possuindo mente, personalidade e vontade. Deus tem vontade, queridos. Deus se alegra, Deus se entristece. Ele é o Deus que pessoalmente nos deu a sua palavra para que o conheçamos. Somos muito limitados em nosso entendimento. Somos muito limitados pelas nossas necessidades físicas. Mas Deus não tem qualquer uma dessas limitações, igual nós temos. Então Deus é espírito. Bom, nós vimos que Deus é onisciente, que Deus conhece todas as coisas. E agora nós vamos ver também que Deus é onipresente. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, aonde está Deus? Onde ele estava antes de tudo viesse a existir. Nós não podemos ver a Deus. Logo, não podemos saber aonde ele está, a não ser que ele mesmo nos diga. Então, através do nosso estudo aqui da Bíblia, repetidamente, nós vamos observar que Deus está em todo lugar. Deus fez todas as coisas e está presente em todo lugar. Ele não está presente em todas as coisas, mas em todo lugar. Ele é o Criador, está distinto da sua criação. Então, nós não podemos enxergar Deus, os objetos, Deus na natureza. Nós temos que enxergar que Deus criou a natureza e não que ele é a natureza. Deus é espírito e não as coisas que ele criou. Ele está distinto, tá, das coisas. Ele está acima de todas as coisas e ele é supervisor a tudo que fez. Deus preenche o universo. Vamos ver Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Vamos para a Bíblia. Achar aqui o livro de Jeremias, né? Antigo Testamento. Capítulo 23. Versículos 23 e 24. Por acaso eles acham que não sou capaz de ver o que fazem? Será que pensam que estou apenas em um lugar? Haverá alguém que possa se esconder de mim? Será que eles não sabem que eu estou em todos os lugares do universo? Pergunta o Senhor. Então, através desse versículo de Jeremias, nós podemos ter a certeza de que Deus está em todos os lugares e Ele é onipresente e que não existe nenhum lugar nessa terra, nesse mundo, para a gente poder se esconder da presença de Deus. Então tenha isso em mente. Em todo lugar que você tiver, Deus está te vendo, tá? E que isso possa realmente ser algo constrangedor para você, sempre que você tiver em mente de fazer algo contra a vontade de Deus, mesmo que você ache que você está ali escondido, se escondendo dos homens, de Deus ninguém se esconde. Ele está em todos os lugares da terra e Deus está aqui, agora mesmo, e pode ver a cada um de nós.
Bom, pessoal, tem uma pequena ilustração aqui. Às vezes, quando estamos muito ocupados, desejamos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Seria bem proveitoso, em certos momentos, poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas somos limitados a estar em um lugar de cada vez, né? Então, um garotinho, uma vez quando ouviu esse ensino, ele disse: Deus é tão grande que não precisa ir a lugar nenhum. Ou seja, Deus é tão grandioso que ele ocupa, né? O Espírito dele ocupa todos os lugares. Por isso que ele está presente em todos os lugares. Bom, Deus e somente Deus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma vez que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, será que há algum lugar onde você possa estar ou ir que Deus não esteja? Provérbios 15, versículo 3. Vamos lá, Bíblia. Livro de Provérbios 15, versículo 3. Então, o Senhor vê tudo que acontece em toda parte. Ele observa o comportamento dos bons e dos maus. Então, não tem aonde eu ou você possa estar que o Senhor não nos veja. Ele está em toda a parte observando os nossos comportamentos. Há algum lugar então onde você e eu possamos nos esconder de Deus? Não, queridos, não há. Para reforçar, vamos ler aqui o Salmo 139, do versículo 7 ao 12. Salmos 139, versículos 7 ao 12. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã, mesmo ali, a sua mão direita dirigirá os meus passos e seu poder me dará forças para ficar de pé. Se eu tentar me esconder na escuridão, o Senhor transforma a noite em dia claro. Para o Senhor, a escuridão nada esconde. A noite mais escura brilhará como o dia claro, pois para o Senhor as trevas são luz. Então vocês estão vendo que tudo isso que nós estamos aprendendo, tudo isso que nós estamos lendo nessa apostila, nessa lição, está na palavra de Deus. Deus deixou para nós, para que nós possamos conhecê-lo e aprender dele. Então, somente Deus existia antes de todas as coisas. Somente Ele é maior que tudo. Faltou um S, né, queridos? Desculpa aí. Deus é soberano, tá? Então, Deus está acima da nossa compreensão. Romanos 11, 33 ao 36. Vamos na Bíblia novamente. Livro de Romanos, Novo Testamento. Capítulo 11. Dos versículos 33 ao 36. Vamos lá? Que Deus maravilhoso nós temos! Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus caminhos! Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para ser seu conselheiro? E quem já deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse recompensá-lo? Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. E a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Maravilhoso, né, pessoal? Então Deus é soberano e nós não podemos compreender alguém que não teve início e jamais terá fim. Nossa mente é incapaz de compreender, de formar isso, de provar para nossa mente isso. Nós temos simplesmente que aceitar, tá? Tem como provar para nós mesmos isso.
Não podemos imaginar alguém que seja 3 pessoas em uma só. Não podemos entender alguém que jamais precisa de algo como nós precisamos para sobreviver. Não podemos conceber alguém que saiba tudo, que entenda tudo. Não podemos ver alguém que é espírito. Somos incapazes de saber o que é estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então tudo isso é Deus. A gente não consegue compreender Deus. Nós só temos que aprender como Ele é e aceitar. Jeremias capítulo 10, versículo 6. Vamos lá para a Bíblia. Jeremias, profeta Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 10, versículo 6. Não há absolutamente nenhum Deus igual ao Senhor. O Senhor é grande e grande é o poder do seu nome. Então, sempre que nós lermos na Bíblia o Deus com letra minúscula, quer dizer que ele está se referindo a outros deuses, que muitas religiões, muitas nações têm outros deuses, tá? Acreditam em outras divindades, mas a própria palavra aqui está dizendo: não há absolutamente nenhum Deus, nenhuma outra divindade igual ao nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele é grande e grande é o poder do seu nome. Devemos simplesmente admitir que existe alguém que é infinitamente maior que tudo, que é em todos os sentidos superior a nós. A maneira de descrevermos a infinita superioridade de Deus é dizer que Ele é soberano. Então, Deus é soberano, querido. O dicionário Aurélio explica que soberano significa que detém poder ou autoridade suprema, eficiente, aquele que exerce o poder soberano, aquele que é poderosamente supremo, absoluto. Tá? Então, isso é soberano. A Bíblia frequentemente refere-se a Deus como o Altíssimo ou soberano. O Salmo 83, versículo 18, chama de Deus o Altíssimo sobre toda a terra, ou seja, o soberano sobre toda a terra. Em Isaías 45, 5, Deus diz: eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Ele é o único, tá? Já estamos concluindo, né? Estamos aí com 48 minutos de vídeo. Vou passar um pouquinho dos 45, mas vamos lá. Então, somente Deus nos pode contar a respeito do princípio, né? Somente Deus existia antes de tudo. Só Ele existia no princípio. Então, Ele não teve princípio. Então, Ele conhece tudo que existia e como tudo chegou a existir. E na Bíblia, Ele nos deu esse registro de tudo como começou, para que nós conhecêssemos o início das coisas e conhecêssemos a Ele. Bom, pessoal, qual é a nossa conclusão dessa lição 2? Que Deus é de uma grandeza acima da nossa imaginação. Ele é verdadeiramente maior que tudo. Ele é soberano. Somente Ele não teve princípio. Ele jamais terá fim. Ele é uma trindade, grande Deus, que é 3 pessoas em uma só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não precisa de nada. Ele não tem necessidade física porque é Espírito. E Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é maior e mais importante do que todas as coisas. Ele é o soberano, Ele é o Altíssimo. Somente Ele nos pode contar a respeito do princípio de todas as coisas. E nas próximas aulas nós vamos estudar o que Deus, a única pessoa que existia, tem nos dito sobre essa criação, sobre esse princípio de todas as coisas. Bom, pessoal, vamos ter aqui as perguntas, né? 7 perguntinhas aí da lição 2. E durante a semana você possa estar respondendo as perguntas para a gente conferir na próxima aula, ok? Espero que você tenha aprendido assim como eu. E esse ensinamento de quem é Deus, como Ele é,
possa ter ficado gravado aí nas tábuas do seu coração, porque, como eu sempre digo, o importante não é somente nós aprendermos a palavra de Deus, mas é praticarmos, é vivermos a palavra de Deus. Tá bom? Espero que depois dessa aula de hoje você tenha aumentado um pouco que seja o conhecimento sobre quem é o Senhor das nossas vidas, esse Deus lindo, maravilhoso, majestoso, superior em todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que criou tudo para nós e criou as nossas vidas. Vamos estar orando para finalizar este vídeo, essa aula, essa lição. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos estudando a sua palavra, estarmos aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia, estarmos nessa lição em específico aprendendo mais sobre o Senhor, sobre a sua soberania, sobre a sua trindade, sobre que o Senhor é Deus antes de todas as coisas e que o Senhor conhece a nós e não há onde nós possamos ir que o Senhor não esteja, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos ensinando, continue nos protegendo e guardando, abençoando nossos familiares, abençoando aquelas pessoas, Senhor, que estão perdendo seus entes queridos por causa dessa pandemia, mas que o Senhor esteja confortando o coração de todos e que a nossa fé em Ti, Senhor, na esperança, Pai, da eternidade, na esperança da era que está por vir, seja verdadeira, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Isso possa nos consolar, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Esteja abençoando a cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos, por ter acompanhado aí mais essa aula. Se você ainda não assistiu a lição 1, assista. Se você ainda não baixou a apostila, faça o download no link, pelo link abaixo na descrição. Se você ainda não deu joinha no vídeo, dê. Se você ainda não se inscreveu no canal Gospeltech 316, se inscreva. Habilite aí o sininho para você ser avisado de todo o vídeo que eu postar aqui no canal. Meus vídeos são semanais, né? Todo domingo eu gravo e toda segunda-feira eu posto os vídeos, tá? Se você gostou, se foi produtivo para a sua vida, que você possa compartilhar também esse vídeo com outras pessoas. E qualquer dúvida que você tenha, você possa deixar aí o comentário. Qualquer crítica, qualquer sugestão, também deixe no comentário que eu responderei assim que possível. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus Cristo.